Olá, natural de Porto Alegre. Ele é empresário lá do Laboratório do Pé, filho do senhor Renato, que era médico, né? Infelizmente já é falecido, também da dona Emily. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em biomecânica, e hoje teremos uma conversa de peso, para minha satisfação, com o Jefferson Selaime Machado. Seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Muito obrigado. Poxa, uma satisfação. Falar um pouquinho, né, do Laboratório do Pé, que a gente conversava fora do ar, Jefferson, já a gente vai detalhar um pouco o que é o Laboratório do Pé, mas eu já vi que eu vou precisar ir lá, viu? Depois porque, poxa vida, a questão de usar uma palmilha personalizada, enfim, tudo isso é importantíssimo. Mas vamos voltar para o começo, digamos assim. Tu és pós-graduado em administração de empresa, tem pós-graduado em biomecânica, tem a graduação como administrador de empresa, mas tu me falaste de um curso que tu fez dentro dessa área. Eu não vou nem arriscar dizer o nome do curso. É curso de baropodometria. Baropodometria. É um curso técnico que se faz na Itália. Foram basicamente 4 anos lá, onde a gente consegue analisar a pressão que o pé faz quando a gente caminha. Então, isso é muito importante, porque em 1997 foi uma ideia do meu pai de acrescentar algo mais na ortopedia, que foi pensando na dinâmica do caminhar e fazer as palmilhas computadorizadas para equilibrar o nosso corpo. Olha só. Eu sempre comento que é a geometria e balanceamento do nosso corpo. É mais ou menos isso mesmo, né? Exato, porque o único contato nosso com o solo são os pés. Então, se tu está pisando um pouco para fora ou um pouco para dentro, isso vai gerar algum problema ou no joelho, ou no quadril, ou na tua coluna. E quando tu equilibra com a baropodometria, que aí a gente consegue evitar lesões. E quanto mais cedo a gente pensar nisso, melhor. Nem me fala. E eu falava aqui fora do ar para o Jefferson justamente isso. Há muito tempo eu tenho um problema, principalmente o meu pé direito, ele acaba desgastando, né, o sapato, o tênis que eu utilizo, justamente por pisar torto. Né? Eu piso o pé aberto para o lado direito, externo, e aí vai desgastando o calçado. Mas, lógico, isso justamente demonstra que eu estou pisando de uma forma equivocada, é isso? Né? Exato. Estou colocando uma pressão maior daquele lado externo ali do pé direito. Outras pessoas na parte interna, ou no pé esquerdo, enfim, isso é individual de cada um. Mas como começou, como surgiu essa ideia lá no ano de 97, foi justamente por aí. Teu pai tinha uma ideia de ter um programa, algo que ainda facilitasse ou auxiliasse no tratamento ortopédico de cada pessoa. Que a palmilha sempre foi feita, mas antes de modo muito artesanal, que o artesão antes colava pecinhas pela aptidão dele, só que a gente não sabia exatamente quantos milímetros de altura. Então era muito artesanal. Correto. Tá? Não tinha um estudo científico em cima disso. Exato. E em 1997 foi que o pai esteve na Itália e viu esta máquina, me ligou até Jefferson, vamos abrir um laboratório do pé? Vamos. Eu fui para a Itália, ficava lá, digamos, 4 meses, depois eu retornava e assim sucessivamente para aprender essa nova tecnologia. Se a gente pensar que em 1997, com a visão do meu pai, já começou a fazer palmilhas computadorizadas, no Brasil a gente nem falava disso. E aí começamos se vão 21 anos. 21 anos. Isso começamos dentro da clínica dele. Então foi bem interessante que no começo era assim, um paciente por semana, 2 por semana. Porque era algo novo, né? A pessoa não conhecia. Era muita novidade. Fora também a nível de investimentos, porque a taxa de importação nossa é muito alta, tudo mais. Então tu tem que fazer um patrocínio, né, para a gente conseguir chegar nesse fator. E aí sim, comecei com 1, 2, 3 pacientes por semana, número muito baixo, né? Só que aí eu fui ampliando um pouco as áreas. Eu fui focado também para os sapatos sob medida, que é uma outra coisa que a gente ampliou, e também focado para os atletas, para as crianças, para idosos. Então, são vários segmentos que a gente
ampliou e pegamos, não focado só na ortopedia, que era a ideia inicial do meu pai. Tá? Então, quando ele pensava em ortopedia, eu já pensava no diabético, que o diabético é muito importante, nas crianças, para quem pisa, que é o teu caso, o supinado, que é para fora, para evitar esse Quem pisa para fora se chama supinado. Supinado, exatamente. E quem pisa para dentro, depois o pronado, que eu vim aqui com uma palmilha bem focada, ó, que a parte vermelha ela é a parte mais dura e a laranja é a mais macia. Então preenche esse espaço do arco do pé que evita que o pé caia para dentro, se a gente for ver essa visualização aqui. Ó. Tá? Já o teu caso é o supinado, exatamente. Né? Então, isso foi muito interessante que a gente começou em 1997 e em 2000 eu cheguei, pai, chegou a hora de ampliar. E aí nós fomos para Porto Alegre. Aí, o laboratório do pé ele iniciou em São Leopoldo, São Leopoldo, né? Dentro da clínica do pai. E em 2000 nós fomos para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre mudou de figura, aí nós crescemos bastante, nós temos hoje mais de 800 apoios matriciais, que são médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, todo mundo ligado na área da saúde, que indica o laboratório do pé, justamente pela tecnologia. Tá? E a precisão, se antes tu fazia uma palmilha manual, hoje ela é toda computadorizada. Então, cada ponto a gente consegue visualizar com a grande precisão de menos de 1 milímetro. Poxa! Sabe? Então, entra uma fresa e faz a palmilha de acordo com a necessidade de cada pessoa. E é interessante porque a câmera está pegando. São modelos, enfim, e aqui tem as cores, né, para facilitar. Realmente a vermelha é muito mais dura, vamos usar uma expressão assim, né, de leigo. Tem algumas outras que são mais macias, ou seja, é realmente na necessidade de cada um, é como cada pessoa exerce a pressão sobre os pés, né, o pé, na verdade, exerce a pressão, e isso que vai indicar, bom, essa pessoa, o Jairo Cuba lá, né, precisa utilizar uma palmilha de tal densidade, vamos usar a palavra densidade, né, para com que seja mais dura do lado externo do pé, com uma mais macia do lado interno, enfim, é exatamente isso, algo bem personalizado e qualquer pessoa pode ir lá, Jefferson, pode ir fazer essa avaliação, como é que funciona? Exato, lá pode qualquer pessoa fazer o exame. Normalmente quem vai certamente eu leio. Já está com alguma dor, tá? Eu estou numa luta de pensar a nível de prevenção antes de sentir a dor. Correto. Então, quando tu enxergar que o teu filho de repente está pisando um pouco errado ou está gastando o tênis errado, é bom já analisar a caminhada dele antes que ele passe dos 11 anos, por exemplo, que é onde a gente consegue a correção. Então, focado nisso, nós estamos abertos para várias áreas. Eu tenho paciente de 102 anos, que ela já não quer sentir dor. Daí se faz uma palmilha para ela bem mais macia, diferente, como tu falaste, da palmilha de alta resistência, que ela é uma palmilha super dura. Então, isso é para quem tem pé chato. Ah, Jefferson, mas o meu filho tem pé chato, ele pisa muito no chão. É uma palmilha mais rígida para reequilibrar e dar a formação do arco do pé e evitar a lesão futura. Então, quando a gente pensar nesta visão, só vai trazer benefício, porque vai equilibrar e a pessoa vai viver melhor. Qual é o material que é feito essas palmilhas? É de EVA. Tá? E só com várias densidades. Claro. Então eu tenho EVA bem mais duro. Então não falei nenhuma bobagem, ainda exatamente. Falei corretamente. Tem EVA um pouco mais macia e dentro da mesma palmilha a gente pode mesclar os EVAs e também de outras densidades. Sempre a verde ela é focada para o uso diário, isso é uma coisa muito importante, que a verde é para o uso dia a dia. A azul já é mais macia, é focada para atividade física.
Tá? Então, isso nós temos pessoal que ter que faz cuidado. a sua corrida, pratica o seu esporte, enfim. Exatamente. Tá? Então, nós temos bem focado para vôlei e para basquete, são palmilhas um pouco diferentes. Para quem joga o tênis, como de repente desliza mais, é um outro tipo de palmilha. Então, hoje a tecnologia fez com que a customização de cada pé ficaria muito boa, evitando lesão, evitando vários fatores que o paciente, a pessoa, o filho, ou então evite essas lesões. Sem dúvida. Voltando novamente no tempo um pouquinho, Jefferson, lá atrás, 97, 98, quando iniciou o laboratório do pé, tu dizia, né, que era um cliente por semana, enfim. Como é que foi essa aceitação? Porque, entre aspas, para mim, que sou um leigo na área, tu olha assim, poxa, parece que o pé é uma das últimas coisas que a pessoa lembra, só quando sente uma dor, né, não se preocupa muito. E isso, lógico, melhorou muito nos últimos anos, né, a divulgação, inclusive a tecnologia entrando nessa área, enfim. Mas como é que era lá atrás, há 18, 20 anos atrás, o pessoal começar a compreender, poxa, eu tenho que cuidar dos meus pés, né, ter uma qualidade ao pisar, enfim, ao caminhar, a ter uma palmilha personalizada e compreender que isso, inclusive, afetaria outros fatores, afetaria a saúde dela, enfim. Foi um pouco complicado para o pessoal começar a compreender isso, né? Claro que no início é sempre muito complicado, né? Então, por estar ligado dentro de uma clínica médica é muito importante, tá? Hoje a gente só faz a palmilha com a receita médica. Então, isso é muito importante também, a parceria com o médico, porque isso vai mexer com toda a estrutura. Antigamente, a palmilha, como eu já falei, era de um artesão. Eram umas palmilhas em couro, duras, que duravam 10 anos. Hoje, a palmilha ela tem uma vida útil, depende de cada palmilha, depende de cada atividade física. Então, isso hoje mudou muito. E a tendência é que a gente vá cada vez mais se preocupando com os pés, porque a gente pensa num equilíbrio corporal. Sem dúvida. E quando a gente vai, por exemplo, mas para emagrecer temos que fazer uma caminhada. Como que eu vou caminhar se eu sinto dor? Aí vai ter uma palmilha específica para a tua caminhada, para te não sentir dor, poder caminhar e a atividade física ser uma satisfação, né? Então, é muito focado neste ponto. Tá? O que mudou muito para nós foi entre a saída de São Leopoldo para Porto Alegre. Tá? Porque eu tinha muitos pacientes, e tenho muitos pacientes que vêm de outras regiões, até de outros estados. Tá? Então, quando tu vai para a capital, fica mais fácil para tudo, né? Até para divulgação, o pessoal se localizar um pouco melhor. Exatamente. Enfim. Então, quando fomos para Porto Alegre, que foi em 2000, a gente notou uma evolução, um certo crescimento muito grande. E aí só melhorou. Vamos para o intervalo e no segundo bloco o Jefferson vai contar um pouquinho, né, de atletas que vão lá no laboratório do pé, do pessoal. Eu sei de uma história do Marcelo Groy, da famosa fascite plantar, né? Sim. Que tinha um grande problema e resolveu aí com as palmilhas do laboratório do pé. E, lógico, né, vamos falar do momento atual do laboratório do pé, como é que o pessoal faz para fazer essa avaliação lá também. Vamos ao intervalo e já voltamos.